Olá, turma! Então, estou aqui para fazer a correção da atividade referente à semana 4. Então, para lembrar um pouco do nosso conteúdo, né, que tem como tema o que é a realidade. Pode ser um tema bobo, né, mas se você parar a pensar, tem várias situações que fazem a gente refletir sobre a questão do que é real. Será que isso é real? Será que isso é verdade? Será que eu estou vivendo uma vida que não é real ali? É uma farsa, né? Estou perdendo tempo da minha vida lidando com coisas falsas, né? E em relação a isso, eu falei para vocês de dois filósofos pré-socráticos. Um deles foi Parmênides de Eleia e o outro foi Heráclito de Éfeso, né? Heráclito de Éfeso porque ele morava em uma cidade na Grécia conhecida como Éfeso. E Parmênides de Eleia também porque ele morava em uma cidade que era conhecida como Eleia. Então vamos aqui para a primeira pergunta. É só para lembrar, se surgir alguma dúvida, né, vocês podem entrar em contato comigo. Ou se surgir alguma inconsistência, não, tia, era aquela questão, por que, que não é aquele item? Vocês também podem questionar me mandando mensagem, que a gente vai esclarecer todas as suas dúvidas. Então, aqui na primeira questão, tem o seguinte. O filósofo pré-socrático Parmênides de Eleia afirmava que o ser é e o não ser não é. Por essa afirmação, ele foi considerado pelos filósofos posteriores como... Então, só para relembrar, né, a concepção do filósofo Parmênides de Eleia em relação à questão da realidade. Parmênides afirmava que o ser, ele é, ou o ser, ele não é. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Então, diante dessa concepção, ele ficou conhecido como para os filósofos que vieram surgir depois, né? Depois de algum tempo dele. Então, ele ficou conhecido como fundador da metafísica. Então, o item correto, o item B aqui. Por que o fundador da metafísica? Porque a metafísica, como vocês já falei para vocês, é o estudo do que é o real e o que não é real, né? Então, no caso, falei que é ao contrário do que meta, né? Do que não é real e física do que é real. Então, como ele faz essa ligação, essa concepção do ser é e o ser não é, né? Ou seja, ele é ou não é, ele ficou conhecido, ficou considerado também como predecessor da metafísica, né? Antes de surgir o conceito metafísica, esse filósofo ele já fazia reflexão do que é real e o que não é real. Depois de algum tempo depois, e aí surgiu o estudo da metafísica. Tá ok? Então, item correto, item B. Vamos para a próxima questão. Tem o seguinte aqui. No poema sobre a natureza, Parmênides afirma: os únicos caminhos de inquérito que são a pensar, o primeiro que é e portanto que não é, não ser, de persuasão é caminho, pois a verdade acompanha. O outro que não é e portanto que é, precisa não ser. Este então, eu te digo, é atalho de todo incrível, pois nem conhecerias o que não é e nem os dirias. Então, aqui, lembrando um ponto, né, que eu falei na aula passada. Parmênides, ele afirma que o ser humano, ele só pode falar se ele tiver um pensamento, né? Se ele não existe um pensamento ali nele, uma reflexão, ele não pode falar, porque o pensar é a fase inicial para se que chegue num diálogo, para que se chegue a uma conversa. Então, lá no slide, né, diz mais ou menos o seguinte aqui, porque eu não estou aqui para me ler para vocês. Ele diz que o ser, ele só pode dizer ou só pode falar se ele pensar, né? Se passar pelo processo de pensamento. E o ser e o não falado e o que não é falado não pode ser pensado. Então, o item correto, o item A, que diz o seguinte: apenas o ser pode ser dito e pensado, né? Se ele não pode ser dito, ele também não vai poder ser pensado, porque o pensamento, como falei, é o pontapé inicial ali
para algo se dizer, né? Para se falar de alguma coisa, para poder dialogar. Como é que você vai falar alguma coisa sem pensar, né? Tem que passar pela sua mente para depois você falar, né? Dialogar também, conversar, né? Tudo passa pelo processo ali no seu cérebro para poder chegar na sua boca, né? Para sair a voz. E a próxima questão, terceira, diz o seguinte: leia atentamente o seguinte verso fragmento atribuído a Parmênides, né? Então, esse fragmento, ele surgiu, né? Saiu do filósofo conhecido como Simplício. E ele falou esse pensamento aqui direcionado para o filósofo Parmênides, que diz o seguinte: assim ou totalmente é necessário ser ou não. Então, a partir do fragmento apresentado, escolha a alternativa que representa corretamente o princípio parmenidiano da verdade. Ou seja, Simplício ele quis dizer, né, concordando aqui com Parmênides, ele diz que tudo ele existe, ou tudo não vai existir, não vai ser. Ou ele é, ou ele não é. Então, qual dessas alternativas aqui está relacionada com o pensamento parmenidiano em relação à questão da verdade? Que o item correto é o item B. Deixa eu marcar aqui para me explicar. Prontinho, item B, que diz o seguinte: somente o ser pode ser pensado e afirmado. Olha o que eu falei, né, no slide que passado. O ser, ele só pode ser falado, só pode ser dito se ele primeiramente for pensado, né? E diante disso ele vai ser afirmado. O ser coincide com o pensamento e com a verdade. O não ser não é. E não pode nem ser pensado se ele não é, nem exprimido, né? Ou seja, ele não pode ser dialogado, ele não pode ser falado. Tá ok? Então, repetindo, o ser, ele só é se ele for pensado, e a partir do momento que ele é pensado, ele pode ser falado, ele pode ser afirmado. Se isso for mentira, se isso não existir, então ele não é. Ele não pode ser pensado e ele não pode ser, como diz aqui, exprimido, né? Falado, expressado, afirmado. Tá ok? Agora, questão 4. Que diz o seguinte, a quarta. Parmênides viveu em Eleia. Até por isso que ele é conhecido, né, como Parmênides de Eleia. Cidade do sul da Magna Grécia. E é o principal expoente da chamada escola eleática. Elaborou importantíssima teoria filosófica na medida em que influenciou de forma decisiva o pensamento ocidental. Então, aqui, pessoal, vocês devem estar se perguntando, né, o que é essa escola eleática? Essa escola eleática é uma escola filosófica pré-socrática, que recebeu esse nome em função da cidade de Eleia. Né? Já está dizendo, eleática, vem de Eleia. Então, nessa escola, podemos encontrar até grandes filósofos, que já até foi citado em algumas videoaulas passadas, né? Quatro deles que se destacaram foi Xenofanes, Parmênides, Zenão e Melisso. Esses quatro que eu citei aqui foram os que se destacaram nessa escola eleática. Então, aqui, das alternativas abaixo sobre Parmênides, marque o que não corresponde ao pensamento, né? Então, preste atenção, isso às vezes confundem muito. Na hora que a gente vai marcar uma questão, quando vem anunciado incorreto, né? Marca a alternativa errada. E aí faz a gente se enganar um pouco. Então, preste atenção. Qual desses pensamentos aqui não coincide com o pensamento de Parmênides? Letra A. Será que a letra A? É absurdo e impensável considerar que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, esse pensamento, ele está de acordo com o pensamento de Parmênides, sim, porque ele diz que é absurdo você pensar que uma coisa ela é e não é ao mesmo tempo. Então, não é o porque o está de acordo com o pensamento de Parmênides. Aqui está pedindo que não está de acordo com o pensamento dele. Agora, item B. Ensinava que tudo flui e que nada permanece estável, né? O que é que vocês acham? Ele diz, nesse pensamento aqui,
afirma que tudo flui, né? Tudo muda, tudo se transforma e nada permanece estável, né? Então, o item que não coincide com o pensamento de Parmênides já é exatamente esse aqui, o item B. Por que item B? Vocês se lembram que eu falei pra vocês que Parmênides ele diz que tudo se transforma. Até aí tá ok, tudo flui, tá ok. Mas no momento que diz aqui, ó, que nada permanece estável, né? Ele diz que tudo se transforma, tudo muda, mas a sua essência, o ser, continua sendo o mesmo. Tudo vai mudar. E tudo isso que muda, para Parmênides, ele chama de aparência, né? Sua aparência vai mudar, mas você vai permanecer a mesma pessoa. Você vai continuar tendo a mesma essência, tá ok? Então, o item B, que não coincide com o pensamento de Parmênides. Vamos ler aqui o item C. O ser é único, imutável, infinito, imóvel, né? Por quê? Porque ele muda, mas ele continua sendo o único ali. Sua essência continua sendo a mesma. Item D. O movimento só existe no mundo sensível, né? Não, o sensível que está querendo dizer são as coisas, né? A partir do momento que você vê, que você pega, né? Então, ali na sensibilidade. Então, que está afirmando que o movimento só existe no mundo sensível, né? E a sua aparência, a sua essência, ela vai continuar. Não vai existir um movimento na sua essência, não vai existir um movimento na sua aparência. Item E. Ensinava que tudo permanece estável, né? Ou seja, o que é verdadeiro vai permanecer estável. O que vai mudar, o que vai se movimentar, é conhecido apenas como aparência. Vamos para a quinta questão, que diz o seguinte: que é e que não é possível não seja, que não seja, e é vereda da persuasão, porque acompanha a verdade. O outro diz que não é e que é preciso que não seja. Eu te digo que esta é uma vereda em que nada se pode aprender. De fato, não poderias conhecer o que não é. O que não é. Porque tal não é fatível, nem poderia expressá-lo. Então, quando diz aqui, é a vereda da persuasão, ou seja, é o caminho ali da verdade. Então, o que é, ele vai sempre seguir ali o caminho da verdade, mas sempre ali não saindo da sua essência, da sua verdadeira essência que você é, ou que existe em você. Então, diz o seguinte: o texto anterior expressa o pensamento de qual filósofo? Então, essa afirmação representa qual? Eu creio que não há dúvida, né, que é o item D. Então, Parmênides de Elea, que afirmava a imutabilidade, ou seja, algo ali que não muda jamais de todas as coisas, e a unidade entre ser e pensar, ser e conhecimento. Então, o item correto, o item D, né? Reafirmando que Parmênides, ele diz que o ser, ele só pode ser. E o não ser, ele só pode não ser ou não existir, né? Ele não pode ser e não pode não ser ao mesmo tempo. Ele é uma coisa e a outra. A sexta questão. A sexta questão traga aqui dois trechos, que o primeiro trecho diz o seguinte, texto: então, não se pode banhar duas vezes o mesmo rio, nem substâncias mortais alcançam duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne, né? Então, esse aqui é o pensamento de Heráclito, né? Como creio que você já tenha aprendido muito sobre ele, que ele diz que tudo transforma, né? Nada vai ser a mesma coisa para sempre, a mesma essência. E ele usa muito essa frase, né? Para explicar o seu pensamento, que não se banhe duas vezes o mesmo rio. Então, Parmênides, ele contraria o pensamento de Heráclito. E nesse texto 2, que fala sobre o pensamento de Parmênides, diz o seguinte: são muitos os sinais de que o ser é ingênuo e indestrutível, pois é compacto, inabalável. Ó, ele está contrariando. Se fosse Heráclito afirmando isso aqui, ele dizer que era abalável, né? Que muda. Então, inabalável e sem fim.
não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se, né? Então, aqui no primeiro texto, ela está afirmando que tudo muda, tudo transforma, nunca vai ser a mesma coisa para sempre. E já Parmênides, ele está dizendo aqui, está questionando o pensamento de Heráclito, né? Como é que ele afirma que algo ali se transforma, né? É destrutivo, é móvel. Então, diante desses dois textos, a pergunta é o seguinte: os fragmentos do pensamento socrático expõem uma posição que se insere no campo das. Então, esse pensamento deles dois, ele está inserido em que tipo de conhecimento, né? No campo de quê? Investigação do pensamento sistemático, como diz aqui o item A? Não. O item B, esses dois pensamentos, além dele ser contrário, ele está querendo expressar preocupações do período mitológico? Não, porque eles não estão falando aqui na questão de Deus, né? Na questão de mitos, como também faz parte do pensamento lá da Grécia Antiga. Item C, ele está relacionado, esses dois pensamentos aqui, nas discussões de base ontológica. Será que é? Então, para quem acertou aqui, parabéns. Item C. Por que de discussões de bases ontológica? Então, para lembrar aqui, né, a ontologia, ela é a parte da metafísica que trata da natureza, a realidade e existência dos entes, ou seja, das coisas existentes. Então, quando se fala de ontologia, está falando do estudo da natureza. Então, esses dois pensamentos aqui, eles são contrários um do outro, mas ele tem algo ali em comum, porque eles estão questionando a questão do pensamento em relação à natureza, né? Heráclito diz que tudo na natureza se transforma, tudo muda, nunca vai ser a mesma coisa para sempre. Nesse minuto está sendo uma coisa, daqui 2 minutos ou no mesmo instante vai mudar. E Parmênides diz que não, em relação à natureza, à verdade, à realidade, tudo muda e o que muda é a aparência, mas nessa mudança a essência ela vai permanecer. Vamos para a questão 7, que diz o seguinte: de um modo geral, o conceito de physis, só para lembrar, né? Physis é uma palavra de origem grega, que significa natureza, né? Os primeiros filósofos, eles começaram a questionar, refletir a questão, a partir do momento que eles olhavam para a natureza, né? Então, a partir disso surgiu o estudo da física. Então, no mundo pré-socrático, expressa um princípio de movimento por meio do qual tudo que existe é gerado e se corrompe. A doutrina de Parmênides, no entanto, tal como relata pela tradição, aboliu esse princípio e provocou, consequentemente, um sério conflito no debate filosófico posterior em relação ao modo como conceber o ser. Para Parmênides e seus discípulos, o que era que afirmavam, né? Questão, esse pensamento de Parmênides gerou vários conflitos entre os pensamentos dos filósofos daquela época, né? E também fez parte, como diz aqui, né? Gerou um sério conflito do debate filosófico posteriormente, depois dele. Porque naquele momento que eles pensavam, eles davam concepção dele, no período aqui de Parmênides, eles não tinham um nome para isso, né? Isso aqui é filosofia, isso aqui é física. Não, isso foi surgir muito tempo depois. Então, para os discípulos, para as pessoas ali que acreditavam na concepção de Parmênides, qual desses itens está de acordo? Então, para quem... O item correto aqui é o item B. Não vou ler os outros não, porque senão o vídeo vai ficar muito louco. Então, o item B, deixa eu marcar aqui, que diz o seguinte, ó. O movimento é o princípio de mudança e a pressuposição de um não ser, né? Então, aquilo que muda, que transforma, para Parmênides e seus discípulos, ele não é verdadeiro. A única coisa que é verdadeiro é a essência que vai continuar ali, né? Por exemplo, uma bolsa. Você usa uma bolsa até ela se acabar, né? A bichinha fica rasgada, suja, mas ela nunca vai deixar de ser uma bolsa. Ela sempre vai ter uma essência ali, né? Então, a bolsa é a questão da verdade. E o que muda ali, que transforma nela, como já falei, é uma aparência. Ou seja, como diz aqui,
é a pressuposição de um não ser. Vamos para a questão 8. Ó, essa questão 8 tá pedindo o seguinte, nós vamos nomear aqui cada frase de acordo com o pensamento desses dois filósofos, né? Vamos colocar um para o pensamento de Parmênides de Eleia e 2 para o pensamento de Heráclito de Éfeso. Então, só um instante. Então, vamos aqui o primeiro pensamento, que diz o seguinte: indivisível é, pois todo idêntico, nem algo em uma parte mais que o impedisse de conter-se, nem também algo menos, mas é todo cheio do que é, por isso é todo contínuo, né? Então, esse pensamento está relacionado a quem? A Parmênides ou Heráclito? A partir do momento que diz, o indivisível é, pois todo idêntico, nem algo em uma parte mais, tá dizendo que aqui muda, né? Que algo ali se transforma. Então, esse pensamento está relacionado ao Parmênides. Vamos colocar um aqui. Pronto. O segundo pensamento. A guerra é a mãe de todas as coisas e de todas rainha. Das coisas contrárias nasce a harmonia mais bela, e tudo se gera por via de contraste, ou seja, aquilo que se transforma, ela vai gerar outra essência, né? Ela vai gerar outro conceito. Então, aquela guerra aquela guerra é algo fundamental para que se tenha ali, se gere algo bom depois, né? Que se chegue à conclusão. Então, esse é o pensamento de Heráclito de Éfeso. Terceiro, quem desce ao mesmo rio vem ao encontro de águas sempre novas. Descemos e não descemos ao mesmo rio. Nós mesmos somos e não somos, né? Então, esse pensamento, quando fala de água, a gente já se lembra logo do Heráclito. Outra frase. O mesmo é o pensar e aquilo em função do que é. O pensamento, porque sem o ser, no qual é expresso. Não encontrarás o pensamento, de fato é ou será nada fora dele, né? Então, esse pensamento é relacionado ao Parmênides de Eleia. O último pensamento. Todas as coisas se trocam por fogo, e o fogo por todas as coisas, como mercadoria se troca por ouro, e o ouro por mercadorias. Então, quando se fala de fogo, a gente se lembra de quem? Do Heráclito ou do Parmênides? Então, para quem pensou no Heráclito, acertou. Então, o Heráclito, ele recebeu o nome de filósofo do fogo, porque ele defendia a ideia de que o agente transformador é o fogo. Ele disse, né, que o fogo, ele purifica e faz parte do espírito dos homens. Então, essa última frase está relacionada ao Heráclito. Tá ok? Vamos agora para a questão 9. Questão 9 diz o seguinte. Então, aqui, ó, vou ler o enunciado para não ficar longo o vídeo, como já falei. No enunciado está dizendo que o pensamento de Heráclito e Parmênides, ele é costumeiramente, como diz aqui, apresentado como filósofo cujos pensamentos se opõem, né? Ou seja, pensamento ao contrário um do outro. Então, pergunta aqui, assinale quais os fragmentos a seguir apresentam, respectivamente, a concepção ontológico pensamento sobre a natureza, estudo da natureza, de Heráclito e Parmênides, né? Então, primeiro tem que vir o pensamento de Heráclito e segundo Parmênides. Então, o item A diz o seguinte: o mesmo é pensar, e o pensamento de que o ser é. E o segundo pensamento diz o seguinte: o pensamento é comum a todos. Então, não é porque esse primeiro pensamento ele está relacionado ao pensamento de Parmênides. E o outro também. Então, não é o item A. Vamos logo para o item correto, que é o item D. Por que o item D?
vamos aqui. O item D afirma o seguinte: é sábio que os que ouviram, não a mim, mas as minhas palavras, reconhecem que todas as coisas são um, né? A diversidade das aparências deve revelar uma presença que merece ser recebida, penetrando tudo totalmente. Então, o item correto, o item D, por quê? Porque ele está respectivamente relacionado ao primeiro, com o pensamento de Heráclito, e a partir daqui, o pensamento de Parmênides, né? Então, Heráclito, ele diz que o sábio que os ouviram, não a mim, mas as palavras reconhecem que todas as coisas são um. E Parmênides afirma que a diversidade das aparências deve revelar uma presença que merece ser recebida, penetrando ali totalmente, né? Ou seja, lá no seu íntimo, lá na sua essência, tem algo ali verdadeiro. E o que é verdadeiro para Parmênides é algo que nunca muda. Ele sempre vai permanecer ali intacto, imóvel. Vamos para a 10ª questão, que diz o seguinte: sobre o ser eterno e imutável de Parmênides, marque o item incorreto. Presta atenção, o item incorreto. Então, o item A diz o seguinte: por trás da aparência estável das coisas no movimento incessante, por trás da corrupção haveria algo fixo, imutável, único, eterno e homogêneo, né? Então, não é o item A, porque esse aqui está de acordo com o pensamento de Parmênides. Estamos procurando aqui o item incorreto, que no qual, aqui vou direto para o ponto, que o vídeo já está ficando um pouco longo, para o item C, né, que diz o seguinte: Parmênides afirma que o ser foi criador, pois ele surgiu de algo, e só algo pode ter surgido de algo que era ser. Antes dele, o surgimento do nada, não ser, o que é possível, né? Então, isso aqui está totalmente ao contrário do pensamento de Parmênides, tá ok? Então, item C aí, galera. Então, qualquer dúvida, como eu falei, pode entrar em contato comigo pra gente conversar e esclarecer, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.